Olá pessoal, professor Denis falando. Nessa aula a gente vai fazer a extração de raiz quadrada por decomposição em fatores primos. Então, olha só, a novidade aqui, uma das novidades dessa aula é o seguinte: quando eu tiver uma raiz de índice n, ou seja, qualquer número no índice, de a elevado a x, ou seja, esse a pode ter um expoente qualquer, eu posso escrever essa raiz de uma outra forma. É possível escrever essa raiz na forma de potência. Posso escrever como a elevado a x sobre n. Toda raiz é possível de escrever na forma de potência. Fica a elevado a... O numerador é o expoente da base. Ó. Então, tá, esse x que está aqui fica na parte de cima. E o n, que é o índice, fica na parte de baixo. O que está fora fica embaixo, o que está dentro fica em cima. Certo? Então, escrever dessa forma, como raiz, é a mesma coisa que escrever nessa forma de expoente fracionário. Bom, então vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, temos raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Então é só para escrever na forma de potência. Vai ficar 5 elevado a 2 terços. O 2 que está dentro fica em cima, o 3 que está fora fica embaixo. Raiz cúbica de 5 sobre 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 5 elevado a 2 terços. Outro exemplo, raiz quinta ou raiz de índice 5 de x elevado à terceira. Isso pode ser escrito como x elevado a 3 quintos. O que está dentro fica em cima, o que está fora fica embaixo. Mais um exemplo, raiz quadrada de a elevado à quinta. Isso pode ser escrito como a elevado a 5 sobre 2. O que está dentro fica em cima, o que está fora fica embaixo. E esse daqui, ó, não, parece que não tem nenhum número aqui, nem um número aqui, nem um número no índice, nem um número no expoente. Mas na verdade tem. No expoente, no índice, a gente tem o 2, quando não está escrito nada quer dizer que é o 2, e no expoente, quando não está escrito nada, quer dizer que é o 1. Então isso nada mais é do que 7 elevado a 1 sobre 2, ou meio. O número que está dentro fica em cima, o número que está fora fica embaixo. Mais alguns exemplinhos aqui para a gente ver umas coisas interessantes. Ó. Raiz cúbica de x elevado à terceira. Isso pode ser escrito como x elevado a 3 sobre 3. O que está dentro fica em cima, o que está fora fica embaixo. E agora dá para simplificar mais isso aqui. Né? X elevado a 3 sobre 3 é uma fração, a gente pode simplificar, dá x elevado à primeira, que é a mesma coisa que x. Mais um exemplo aqui, ó, temos raiz quadrada de 11 elevado ao quadrado. Então, isso pode ser escrito como 11 elevado a 2 sobre 2. O que está dentro fica em cima, o que está fora fica embaixo. E esse 2 sobre 2 dá para simplificar. Fica 11 sobre 1, que é a mesma coisa que 11. Então, por esses dois exemplos, eu quero que vocês percebam o seguinte. Ó, quando esses dois números são iguais, a gente pode simplesmente cancelar. Ó, corta 3 com 3, vai dar só x. Corta o 2 daqui com 2 daqui, isso aqui vai dar 11, certo? Isso funciona fácil desse jeito quando os números que estão aqui dentro são todos positivos ou zero, tá? Quando é negativo, a gente tem que tomar alguns cuidados. Isso a gente vai falar um pouco melhor no ano que vem, tá? Bom, outro exemplo aqui, ó, raiz de índice 8 de 3 elevado a sexta. Então, a gente pode escrever isso na forma de potência, fica 3 elevado a 6 sobre 8. O que está dentro fica em cima, o que está fora fica embaixo. E aí, esse 6 sobre 8 dá para simplificar. Vai ficar 3 elevado a 3 quartos. A fração dá para dividir em cima e embaixo por 2, fica aqui 3 quartos. E o último exemplinho aqui, ó, temos raiz cúbica de y à sexta. Então, escreve na forma de potência y elevado a 6 sobre 3. O que está dentro fica em cima, o que está fora fica embaixo. E aí vai dar para simplificar, o 6 sobre 3 fica y elevado ao quadrado. 6 dividido por 3 é 2. Então, nesses dois exemplos, eu quero que vocês percebam que é possível simplificar aqui também, né? Se tiver 8 e 6, você pode simplificar como se fosse uma fração, que na verdade é uma fração aqui. Ó. Você pode simplificar o 6 com 8, vai dar 3 quartos. Você pode simplificar o 3 com 6, que vai dar 2. Bom, então, através disso que a gente acabou de ver nessa aula, a gente consegue tirar outras conclusões. Ó. A gente viu algumas propriedades de potência. Ó. 3 dessas propriedades estão aqui. Ó. Porque quando eu tenho duas potências se multiplicando e elas têm o mesmo expoente, eu posso manter o expoente e juntar as bases, multiplicar as bases. Mesma coisa na divisão, mantém o expoente e divide as bases. Ou quando for potência de potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. E a gente viu algumas propriedades
de radiciação também, ó. Então, essa propriedade de radiciação, se eu tenho raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, como os índices são iguais, eu posso escrever numa raiz só. Fica raiz enésima de A vezes B. Se você perceber bem, essa propriedade ela fala a mesma coisa que essa propriedade aqui, ó. Só que aqui está escrito na forma de potência, aqui está escrito na forma de raiz. Mas, como a gente viu hoje, uma radiciação, no fundo, é uma potência com expoente fracionário. Então, por isso que essa propriedade e essa, no fundo, é a mesma propriedade, é uma propriedade só, certo? A mesma coisa para divisão, raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B, como o índice da raiz é o mesmo, então eu posso escrever um único radical. Então vai ficar raiz de N dentro A sobre B, certo? Agora a gente ganha duas propriedades. Utilizando essa ideia, a gente ganha duas propriedades. Se eu tiver raiz no índice x vezes n e no expoente y vezes n, eu posso simplificar, ó, esse número que está aqui com esse número que está aqui. Igual a gente faz numa fração. Então, simplifica, corta n com n, vai ficar a raiz de índice x de a elevado a y. Assim como a gente fez no exemplo anterior, ó, raiz oitava de 3 elevado a sexta, eu posso simplificar esse 8 com esse 6, vai ficar raiz quarta de 3 a terceira. Ó, divide por 2, e aí está mais simplificada essa raiz do que o que era antes. Certo? Então, resumindo, você pode simplificar esses dois números, esse com esse, se for possível. E um caso específico dessa regrinha aqui é se eu tiver raiz enésima de a elevado a n, ou seja, se esses dois números forem iguais. Se os dois números forem iguais, você pode cortar o expoente e o índice e vai dar o número de dentro. Tudo isso funciona muito bem se os números forem não negativos. Se forem negativos, tem que tomar um cuidadinho a mais, tá? Aí vocês vão ver isso melhor no ano que vem. Então, um caso desse daqui, ó, um exemplinho é raiz cúbica de x à terceira. Então, eu posso cortar o 3 com 3, vai ficar simplesmente x. Corta, corta, x. Certo? Bom, então vamos fazer alguns exercícios para ver para que serve isso daí, né? Exercício 20. Calcule usando a decomposição em fatores primos. Então, eu tenho que calcular a raiz de 324. Ou seja, eu tenho que descobrir qual que é o número que é o quadrado da 324. Bom, você pode ficar testando, chutando até achar que número que é o quadrado da 324. Ou, se não, tem um outro método para resolver isso, que é a decomposição em fatores primos. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar esse 324 e vou fatorar o 324. Lembra? Vocês já devem ter feito aí no quinto, sexto ano, sétimo ano, em algum lugar você já fez isso daqui, ó. Então, a gente tem que dividir por fatores primos. Primeiro primo é o 2, vou dividir por 2. 324 dividido por 2 dá 162. Dá para dividir por 2 ainda? Sim, então vamos dividir por 2, vai dar 81. Agora não dá para dividir por 2 mais, então a gente vai dividir pelo próximo primo, que é o 3. Dividir por 3 dá 27, dividir por 3 dá 9, dividir por 3 dá 3, dividir por 3 dá 1. Chegou no 1, acabou a fatoração. O que isso significa? Significa que o 324 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se você pegar todos esses números e multiplicar, você vai ter como resultado o 324. Ou seja, o 324 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Essa é a decomposição em fatores primos. Então, eu decompuso o 324 em 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 à quarta. Para que serve isso? Ó, então, para calcular o raiz de 324, escrever raiz de 324 é equivalente a escrever raiz de 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Como eu estava dizendo, eu posso trocar o 324 pela decomposição em fatores primos dele. E aí, usando a propriedade, ó, como aqui dentro tem uma multiplicação, eu posso separar essas raízes. Eu posso calcular a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 à quarta. E aí, utilizando a propriedade que a gente viu hoje, ó, eu posso cancelar esse 2 com esse 2, corto 2 daqui com 2 daqui, fica 2. E corto 4 com 2 aqui, vai ficar 3 ao quadrado, certo? Ou seja, escrevi na forma de potência, vai ficar 2 elevado a 2, que simplificando dá 1. E o 3 vai ficar 3 elevado a 4 sobre 2. Ó, o que está dentro fica em cima, o que está fora fica embaixo. Então, fica 3 elevado a 4 sobre 2, que simplificando dá 3 ao quadrado. Aí é só fazer a conta. 2 vezes 3 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 9, que dá 18. Ou seja, raiz de 324 é a mesma coisa que 18.
Bom, algum aluno poderia falar o seguinte: nossa, que trabalho, olha quanto espaço a gente gastou só para descobrir que número que é o quadrado dá 324. Bom, é verdade, né? Mas esse é um processo simples. A gente fez contas bem bobinhas, ó, dividido por 2, dividido por 3. É muito mais simples do que ficar testando qual o número que é o quadrado dá 324. Mas, de qualquer forma, se um dia você precisar calcular o raiz de 324, você não precisa fazer todo esse processo. Se você achar qual o número que é o quadrado dá 324, você pode fazer direto. Bom, agora vamos fazer o item C, ó, raiz quadrada de 729. Então, vamos primeiro decompor em fatores primos. De fatório do 729. Divide por 3, dá 243. Divide por 3, dá 81. Divide por 3, dá 27. Divide por 3, dá 9. Divide por 3, dá 3. Divide por 3, dá 1. Só deu para dividir por 3. É um número ímpar, não dava por 2, só dá por 3 mesmo. Ou seja, o 729 pode ser escrito como 3 elevado à sexta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 729, 3 à sexta. Então, para calcular a raiz de 729, eu posso trocar o 729 por 3 à sexta. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 à sexta. E aí eu posso escrever isso na forma de potência, vai ficar 3 elevado a 6 sobre 2. O que está dentro fica em cima, o que está fora fica embaixo. E aí 6 sobre 2 dá para simplificar, fica 3 à terceira, que é a mesma coisa que 27. Ou seja, a raiz de 729 é a mesma coisa que 27. Exercício 21, exercício bem importante, ó. Calcule um valor aproximado usando a decomposição em fatores primos. Lembre-se que raiz de 2 é aproximadamente 1,41 e raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Bom, então vamos tentar calcular o item A, que é raiz de 450. Usando a decomposição em fatores primos, vamos decompor o 450. Vamos começar pelo primeiro primo, que é o 2. Divide por 2 dá 225. Não dá mais para dividir por 2, a gente vai dividir por 3. Dividindo por 3 dá 75. Dá para dividir por 3 ainda, dá 25. Agora não dá mais por 3. Divide por 5 dá 1. Portanto, 450 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Ou seja, o 450 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, se a gente tentar calcular a raiz de 450, a gente pode trocar o 450 por raiz de 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E aí a gente pode usar a propriedadezinha, separar essas raízes, já que é uma multiplicação, fica raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. Agora, o raiz de 2 a gente não consegue simplificar, fica raiz de 2 mesmo. Raiz de 3 ao quadrado, a gente cancela, corta o quadrado com quadrado, 2 com quadrado, fica só 3. E o raiz de 5 ao quadrado, corta o 2 da raiz com o 2 do quadrado, vai ficar só 5. E agora é só fazer a continha, ó. A gente usa que o raiz de 2 é 1,41, vai ficar 1,41 vezes 3 vezes 5, fazendo essa conta, a gente vai ter como resultado 21,15. É só fazer 3 vezes 5 vezes a aproximação do raiz de 2, que é 1,41. Então vai ficar 21,15. A mesma coisa para o item B, ó. Raiz quadrada de 1.200. Então, a primeira coisa é fatorar o 1.200. Pega o 1.200, fatora, divide por fatores primos, todos possíveis. Então, chegamos aqui, ó, que 1.200 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Fatoramos. Isso significa, então, que o 1.200 é 2 à quarta vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, essa é a decomposição do 1.200 em fatores primos. Agora, a gente vai tentar calcular a raiz de 1.200. Raiz de 1.200 é raiz, troca pela decomposição em fatores primos. 2 à quarta vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Agora, como aqui dentro é uma multiplicação, a gente pode separar. Vai ficar raiz de 2 à quarta vezes raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado. E simplifica as raízes, ó. Raiz quadrada de 2 à quarta, eu posso simplificar, corto 2 com 4, fica 2 ao quadrado. Raiz de 3 fica raiz de 3 mesmo, e raiz quadrada de 5 ao quadrado, corto quadrado com quadrado, vai dar só 5. E aí sobrou essa continha, ó, que é 4 vezes 5 vezes raiz de 3. Sendo que o raiz de 3 eu vou usar a aproximação que o exercício deu aqui, ó, que é 1,73. Então vai ficar 1,73 vezes 4 vezes 5,
Resposta final, 34,6. Bom, agora uma pergunta, ó, mudando um pouquinho de assunto. Aparentemente parece que a gente está mudando de assunto, né? Mas o que é um quadrado perfeito? Bom, então um quadrado perfeito é um número quadrado perfeito é um número cuja raiz quadrada é um número inteiro. Então são números que quando a gente extrai a raiz quadrada dá um valor bonitinho, um valor inteiro. Por exemplo, raiz de 9 é 3. Então o 9 é um quadrado perfeito. O 16 é um quadrado perfeito, porque quando a gente tira a raiz quadrada do 16 dá 4, que é um número inteiro. Agora, vamos lá, ó. Quais dos números abaixo são quadrados perfeitos? Então, vamos testar um por um. O 25 é um quadrado perfeito? Sim, porque 5 ao quadrado dá 25. O 49 é um quadrado perfeito? Sim, porque 7 ao quadrado dá 49. E o 10 é um quadrado perfeito? Não, não tem nenhum número inteiro que ao quadrado dá 10, então ele não é um quadrado perfeito. O 200 é um quadrado perfeito? Não, porque nenhum número inteiro ao quadrado dá 200. O 1 é um quadrado perfeito? Sim. 1 ao quadrado dá 1, então o 1 é um quadrado perfeito. O 2 é um quadrado perfeito? Não, nenhum número ao quadrado dá 2, então não é quadrado perfeito. O 0 é quadrado perfeito? Sim, o 0 é quadrado perfeito, porque 0 ao quadrado dá 0. 24 é um quadrado perfeito? Não, nenhum número inteiro ao quadrado dá 24, então não é um quadrado perfeito. Agora uns casinhos mais difíceis aqui, ó. E o 324 e 450? Então, inclusive são os exercícios que a gente já resolveu, ó. Raiz quadrada, se a gente tentar tirar a raiz quadrada de 324, fizer todo aquele processinho lá, ó, separa, decompõe em fatores primos, separa em raízes e a gente vai chegar na resposta que é 18. Ou seja, a gente extraiu a raiz de 324, conseguiu cancelar tudo e deu 18. Ou seja, quando a gente extrai a raiz quadrada de 324, dá um número inteiro. Então, significa que ele é um quadrado perfeito. Então, beleza, 324 é um quadrado perfeito. Já no 450, quando a gente tenta tirar a raiz quadrada, decompõe em fatores primos, separa as raízes, só que aí o que acontece? O raiz de 2 ele não consegue sair da raiz. Esse sai, mas o 2 não consegue sair da raiz. Então, eu não consigo calcular, não vai dar um valor inteiro, raiz de 2 é só uma aproximação que a gente vai usar aqui, dá aproximadamente 21,15. Ou seja, o 450 não é um número quadrado perfeito, não deu um número inteiro quando a gente extraiu a raiz. Agora fica a pergunta, de uma forma, qual a outra maneira que a gente pode ver se um número é quadrado perfeito ou não? Através da decomposição de fatores primos. Então, por que deu certo no 324 e não deu certo no 450? Então, a resposta é a seguinte, ó, deu certo porque no 324 todas as raízes foram canceladas. Só deu certo porque eu consegui cancelar esse com esse, consegui cancelar esse com esse, eu cancelei todas as raízes. Não deu certo no 450 porque eu cancelei essas duas raízes, mas não cancelei essa raiz, sobrou aqui, certo? Então, no 324 só deu certo porque todos os expoentes da decomposição eram pares, e aí eu consegui cancelar todo mundo. No 450, um deles não era par, ó, que o expoente do 2 aqui está escondidinho, é o 1. Então, como um dos expoentes não era par, então 450 não é um número quadrado perfeito. Então, olha só, um número inteiro positivo é quadrado perfeito quando, na sua decomposição em fatores primos, todos os expoentes são pares. Então, todos os expoentes têm que ser par. Aqui todos os expoentes são pares, aqui nem todos são pares. Então, exercício 24. Verifique se os números a seguir são racionais ou irracionais. Raiz quadrada de 196. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar tirar a raiz quadrada de 196. Então, vamos fazer pela decomposição. Divide por 2, divide por 2, divide por 7, divide por 7. Ou seja, o 196 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, certo? Bom, aí a gente vai tentar tirar a raiz de 196, raiz de 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, troquei o 196 pela decomposição em fatores primos, separa, já que é uma multiplicação, corto 2 com a raiz, corto 2 com a raiz, vai ficar 2 vezes 7, que é 14. Ou seja, o 196 é um número que eu consigo extrair a raiz e dar um número inteiro bonitinho. Então, isso significa, quando eu tiro a raiz e dá um número bonitinho, significa que esse número é racional, certo? Ou seja, pode ser escrito como uma razão. Posso escrever como 14 sobre 1, 28 sobre 2, ou coisa do tipo. Agora vamos ver outro exemplo aqui, ó, o b, raiz de 260. Então, se a gente tentar tirar a raiz de 260, vamos ver o que acontece. Vamos começar pela decomposição, vamos decompor o 260.
Então, divide por 2 dá 130, divide por 2 dá 65, divide por 5 dá 13 e divide por 13 dá 1, certo? Então, a decomposição de 260 em fatores primos é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5 vezes 13. E aí, quando a gente for tentar tirar a raiz do 260, vai ficar raiz de 260, vou trocar o 260 pela decomposição em fatores primos, separa esses fatores, vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 5 vezes raiz de 13. E aí, esse 2 cancela, beleza, fica 2. Cancela a raiz com 2. Agora, o raiz de 5 eu não consigo simplificar e nem o raiz de 13. Então, vai ficar raiz de 5, raiz de 13, o que mostra que esse número não é racional. A gente não consegue extrair as raízes, vai dar um número com raiz, então esse 260 é irracional. Bom, já dava para ver que ele era irracional, porque quando a gente faz a decomposição, nem todos os expoentes são pares, então a gente não vai conseguir tirar a raiz. Nem precisava ter feito tudo isso aqui embaixo. É só você olhar para os expoentes. Se os expoentes forem todos pares, é racional. Se os expoentes forem, pelo menos um deles não for par, é irracional. Bom, então como tarefa fica vocês fazerem esses exercícios que estão aqui listados, que são das páginas 66 e 67. Lembrando mais uma vez que temos plantão de dúvidas todas as terças-feiras, do meio-dia e 15 às 13 horas. Basta você entrar pelo link que eu vou publicar e tirar suas dúvidas, tá? Não precisa fazer inscrição prévia ou algo do tipo, é só comparecer. Beleza, pessoal? Então é isso, até a próxima.